Bom dia, bom dia, bom dia para você, que Deus te abençoe e que você tenha um muito feliz, um abençoado domingo. Nesse dia em que escutamos a palavra de Deus desta forma, num dia em que ele estava orando a sós com seus discípulos, perguntou Jesus: quem dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que és João Batista, outros Elias, outros pensam que ressuscitou alguns dos antigos profetas. Perguntou-lhes então Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Ordenou-lhes então Jesus energeticamente que não dissessem a ninguém. Ele acrescentou: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. Em seguida, dirigiu-se a todos, dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la, mas quem sacrificar a sua vida por mim, irá salvá-la. Que bonito o evangelho de hoje, porque Jesus entra diretamente na experiência que os discípulos têm dele, começando a perguntar pela opinião pública, a opinião alheia, quem dizem os outros? E através dessa pergunta, a primeira sensação de Jesus, a primeira coisa que Jesus entende é justamente, em geral, quem é Jesus? É lógico que os discípulos ali, respondendo aquilo que eles têm ouvido, eles colocam um pouco do deles também. Um grande profeta, uma grande figura, um grande personagem. Mas então Jesus tem campo aberto para entrar na intimidade, para entrar no pessoal. E então Jesus pergunta para eles: mas para vocês, quem eu sou? E então Simão Pedro sai em nome dos discípulos dizendo que ele é o Messias, o ungido, ele é o Cristo. E aqui entra uma frase de Jesus que chama um pouco a atenção numa primeira leitura. Jesus diz: não falem isso aos outros. E a gente pode se perguntar, por que Jesus não quer que os discípulos falem quem ele é? Porque, logicamente, entender Jesus, aquilo que Jesus é um caminho pessoal de cada um de nós. Em momento algum, Jesus força a fé. Em momento algum, Jesus obriga a nos fazer acreditar no seu grande poder. E de fato, assim também é a forma de Deus de agir. Se a gente parar para perceber, veremos que nós não vemos grandes eventos, entre aspas, de manifestação de Deus, porque aquilo de alguma forma nos obrigaria a acreditar nele. Jesus deixa a liberdade do nosso coração para que a gente entenda entre linhas, para que a gente perceba os sinais da comunicação de Deus e possa, depois de tudo isso, fazer um ato de fé e dizer como Pedro: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o Cristo Salvador, Tu és o ungido, o enviado do Pai. A essa resposta de fé é onde Jesus quer que nós cheguemos. Por isso, nesse dia de hoje, vamos pedir que Jesus seja para nós uma experiência de vida, que Jesus seja para nós um Deus amor, um amigo, um Pai e um verdadeiro irmão. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!